Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, que foi impedido de pregar em alguns lugares. Fique conosco até o fim e você vai descobrir a razão. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você se dedica para a meditação nas Escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 6 ao 10. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E passando pela Frígia e província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e rogava-lhe dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamou para lhes anunciarmos o Evangelho. A ordem dada pelo próprio Senhor Jesus no livro de Marcos é que nós devemos levar o Evangelho a todas as criaturas. Mas por qual razão eles queriam ir para a Ásia? O Espírito Santo de Deus não deixou. Não foi Satanás que se levantou, mas o Espírito de Deus os impediu de ir para a Ásia, Mísia, Bitínia e até mesmo Trode. Existem pelo menos 3 razões distintas do Espírito Santo ter impedido eles de irem até lá. A primeira, apesar de nós sermos filhos do grande Deus, nós não temos o atributo da onipresença. Não conseguimos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Quando o apóstolo Paulo teve a visão do homem macedônio, certamente a segunda razão do Espírito Santo impedir eles de ir, a não ser para a Macedônia, seria a urgência que os macedônios tinham de ouvir a palavra. A terceira razão, o texto não diz, mas ele me permite imaginar que pelo fato do Espírito Santo impedir deles irem para essas regiões, também seria talvez motivo deles já terem recebido a palavra e não darem o devido crédito. O conselho do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. A ordem de Jesus Cristo aos seus 12 discípulos: ide às nações e fazeis discípulo e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha consideração final e o meu conselho: vá, pregue o Evangelho, mas não perca tempo com aquele que despreza as pérolas e as coisas santas do Senhor. Desde que eu entreguei a minha vida a Cristo, existe uma chama que arde no meu peito, na qual eu quero compartilhar com o máximo de pessoas as grandezas do nosso Deus, as maravilhas que Ele fez na minha vida. Só que existe uma coisa que nós devemos nos atentar, devemos ter sabedoria, que conforme foi proposto nesse texto, nós somos filhos de Deus, mas não temos o atributo do Pai, da onipresença. Por nós não podermos estar em vários lugares ao mesmo tempo, então nós temos que ter diligência, nós temos que ter sabedoria, pedir ao Pai quando devemos falar, quando devemos nos calar, e assim certamente seremos mais funcionais para o reino de Deus. É da vontade do Pai que todos os homens se salvam. É da vontade do Pai ao ponto que Ele colocou isso, gerou dentro dos nossos corações, para nós pregarmos conforme o apóstolo Paulo aconselhou ao seu discípulo e filho na fé Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. É desejo do Pai, é o nosso desejo, mas precisa ser o desejo do nosso ouvinte.
nós não podemos querer mais que ele almejar a salvação de sua própria alma. É necessário a pessoa ter vontade própria de querer a salvação. Senão, infelizmente, nós estamos lançando palavras ao ar, nós estamos lançando pérola aos porcos, nós estamos colocando as coisas santas para os cães se devorarem. Como eu saberei então para quem falar e qual momento falar? Eu tenho feito assim no meu dia a dia. Todas as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, eu faço de assuntos aleatórios. Falo sobre filhos, falo sobre política, falo um pouco de futebol, apesar de ser uma coisa que eu não domino, mas todos os assuntos eu me esforço a chamar para Cristo, para o Evangelho, abrindo ali uma oportunidade para falar do reino de Deus. E conforme eu vou falando do reino de Deus, eu vou medindo o grau de interesse. Se eu percebo que a pessoa ela não está dando muita importância para o que eu vou falando, gradativamente, de forma educada, eu me despeço e deixo aquela pessoa seguir o seu caminho. Porque, afinal de contas, o Evangelho de Cristo, ele não pode ser imposto, como era feito antigamente no Império Romano. Ele tem que ser proposto e aceito de bom grado. E certamente isso vai ser muito mais funcional e certamente isso vai dar muito mais frutos. Eu sei que a salvação ela é maravilhosa e ela é indispensável, mas eu não posso querer isso mais do que meu ouvinte. Já para aquelas pessoas que são do meu próprio convívio, eu prego o Evangelho, falo do amor de Deus, faço um convite para uma reunião na igreja. Se a pessoa de repente ofereceu uma resistência, mas ela está aberta a receber uma oração em casa, eu vou com a minha família, vou com alguns obreiros, faço um culto, faço apelo e levo aquela pessoa a ser estimulada a querer buscar Deus. Eu estimulo aquela pessoa a buscar Deus. Eu não forço aquela pessoa a buscar Deus. Depois de 2 ou 3 tentativas que eu vi que aquela pessoa não se posicionou e não demonstrou o devido interesse, então eu abro mão, porque afinal de contas eu estaria sendo invasivo e inconveniente. E isso não é o que o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina. Eles foram impedidos pelo próprio Espírito Santo de Deus de entrar na Ásia, foram impedidos de ir a Bitínia, Mísia e até mesmo Troade. E todas essas cidades, quando pensa que não, o apóstolo Paulo, que certamente tinha esse fogo dentro do peito de falar do Evangelho de Cristo como nós temos, certamente ele foi instruído por uma visão em sonho. E ali ele viu aquele macedônio. Entende-se que aquele macedônio, o povo da Macedônia, tinha mais necessidade e mais sede para ser atendido pelo Evangelho de Cristo. E por essa razão, entendendo essa revelação, Paulo foi aos macedônios. Nós conseguimos entender, e eu vou trazer uma ilustração para ficar mais fácil de nós termos uma maior compreensão. Imagine que você tem 3 filhos, um recém-nascido de colo, um de 7 anos que já consegue ir até o banheiro sozinho, já consegue fazer algumas coisas sozinho, e um de 14 anos que é totalmente independente, um adolescente. De fato e de verdade, de pronto, qual que você atenderia primeiro? A resposta certa é o recém-nascido, porque o recém-nascido ele é totalmente dependente de ti. No texto em si, o recém-nascido era o macedônio. E muitas das vezes, nós temos aquele que é como um filho de 7 anos. Qual seria isso? Seria aquela pessoa que você já pregou o Evangelho, já tem força para ir orar até a igreja, buscar o Senhor. E certamente esse você precisa cuidar, mas você não tem tantos cuidados quanto você tem do macedônio, o recém-nascido. Agora chegou na parte mais estreita. O adolescente de 14 anos. O adolescente de 14 anos, ele não somente sabe ir até o banheiro sozinho, mas ele sabe até mesmo preparar o seu próprio alimento. Ou seja, ele já sabe abrir as escrituras e ir até o nutriente que lhe é necessário. Só que existe uma coisa, o livre-arbítrio. O adolescente ele já tem o poder de decisão de saber se ele quer ou não quer buscar o Senhor. E se você forçar ele, certamente você vai fazer com que ele se torne uma pessoa que pegue repulsa e não apreço pelas escrituras. Então tome muito cuidado
com os seus ouvintes, com quem você vai ministrar a palavra. Tenha discernimento, peça ao Senhor discernimento. Eu estou lidando com um recém-nascido, como os macedônios do texto? Eu estou lidando com uma criança de 7 anos, que precisa somente de alguns cuidados, mas já sabe ir ao banheiro só, já sabe fazer algumas necessidades sozinho? Ou eu preciso lidar com aquele que já é o adolescente, que é aquele que ainda não é adulto, mas não quer ser tratado como criança, para que eu não me torne inconveniente e não perca o maior tesouro que se chama o tempo investido, que o Senhor venha iluminar o meu pensamento e venha me dar sabedoria e entendimento para que eu venha ser funcional para o reino de Deus. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.